Entende? Então, porque eu acho que até nós temos uma problemática das pessoas estarem tendo menos filho. Claro, Por quê? concordo. E aí, a gente vai ter que aprofundar de por quê. E aí, sim, Ok. tem pessoas nesse processo que não foram chamadas por Deus, não foram vocacionadas ao casamento e, consequentemente, a ter filhos e tá tudo bem. É isso que você tá dizendo, né? Não é caso logo existo, não é tenho filho logo existo. Claro. Fui alcançado pelo Senhor, logo existo eternamente. Beleza. Mas, de fato, existe um grupo de pessoas que não estão casando e não estão tendo filhos, mas por outras razões, né? Concordo, Por outras concordo. coisas no coração, que aí sim é lidando com pecados que estão Para no ficar próximo. equilibrado, né? Da mesma forma que o casamento se torna um ídolo, a solteirice pode se tornar um ídolo também. Não, Concordo com isso, absolutamente. E o tá não tudo certo. filho, como muito mais a ver com o nosso egoísmo, com o nosso amor ao corpo, com o nosso Pode de ser. outras sim, razões. Sim, e Por concordo. isso que não é assim, ter filhos ou não ter filhos, não tem que aprofundar, né? Porque sim, a pessoa pode viver uma vida. Como é que a gente sairia dessa? Veja. Quer dizer, o que eu estou dizendo, o que Paulo vai dizer em Coríntios é o seguinte: você não vai ter filho, não vai casar para o reino. Olha. É que a gente, porque essa ia ser a minha pergunta para você. A gente tirou o reino e colocou o nosso reino. Então, assim, Isso. eu não vou ter filho, não vou casar porque eu quero me dar melhor, Eu quero porque viajar. eu quero viajar, porque eu quero. Vou pegar um cachorro Porque eu aí. só gasto. Vou pegar um cachorro, não vou gastar com isso. Isso aí tá errado, né? Então, não é eu não vou casar. Porque por isso que não tem como falar assim, ó, não tenha filhos ou tenha não, filhos. Jamais, entendeu? Então jamais. Essa conversa mais profunda de falar assim, por que não? Ou por que ter? Porque talvez eu diga que é pelo reino, mas não tem reino nada, né? E porque eu ia te fazer essa pergunta, porque pra mim, né, e aí testemunhal, o casamento e filhos fazem parte da minha santificação no sentido disso que você falou, de tipo, cara, agora você divide, agora você perdoa, agora você presta contas, agora Existe você... um amadurecimento inerente. Poxa, porque agora você tá dividindo a casa com uma pessoa que é diferente de você, como é que ama quem é diferente, como é que ama no dia ruim, no dia bom. E aí os filhos, então, né, eu lembro que um pastor falava, você casa, Deus quebra o vaso, né, vem os filhos, ele pisa em cima dos cacos e termina o processo. Então, assim, fazem parte dessa, e principalmente do vencer o egoísmo. Mas é que eu tô dizendo, não necessariamente. Não, então isso que eu ia te perguntar. Como que o solteiro abraça esse processo de santificação? Vamos lá. Que não é através do casamento e do Primeiro filho. ponto, não necessariamente vai acontecer isso. Não, eu tô dizendo por isso que eu falei, testemunhal, isso, né? É que vai ter muita galera que vai casar, meu amigo. E vai abusar do outro, né? Vai continuar egoísta, imoral, cobiçoso, preguiçoso. E destruindo a vida do outro. E se a gente pensar, qual é a maioria, né? Qual é a maioria? Se metade dos casamentos acabam hoje e uma outra parte tá lá, mas tá bem muito infeliz, né? muito capenga. Porque essa galera não tá aprendendo essa santificação toda com o casamento, porque não é o casamento automaticamente. Sim. O casamento, ele apenas evidencia o que já existe ali, te dá uma oportunidade de trabalhar. Bem pra fora. Mas não quer dizer que ele, por si mesmo, santifica. Quem fala isso é o Tim Keller no Significado do Casamento, o livro. Tem uma passagem que ele diz que é como se fosse uma ponte que tem algumas rachaduras pequenas, imperceptíveis, e que quando um caminhão de 30 toneladas atravessa a ponte, ela não quebra, mas ela evidencia as rachaduras. O casamento é o caminhão. Muito bom exemplo. Que ele torna claro as rachaduras. Mas não quer dizer que ao percebê-las, o cara vai... Que o caminhão sai resolvendo, né? Está resolvendo, exatamente, que o cara vai consertar. Então, não é o casamento que vai santificar, é a disposição do coração, a obra do Espírito Santo. E segundo lugar, você falou, né? Poxa, se o solteiro não vai ter isso, como é que ele vai experimentar tal Porque tal a impressão que fica é essa. Vou viver no meu egoísmo. Ok. Então já falei que tá errado, né? Então não estou defendendo motivações egoístas para não casar. Eu não preciso defender isso. Isso tá errado. E se essa é a sua motivação, você precisa rever isso. Tá tudo certo, case. Ok. Mas eu vou até dar uma piorada na pergunta. Beleza. Porque, além do que você falou, tem um outro elemento, que Efésios capítulo 5 diz que o casamento é um espelho do casamento de Cristo e Igreja, correto? Então, quem casa estaria experimentando um amor que é uma representação do Evangelho.
Uma representação visível da maior de todos. Escatológico. Escatológico, do maior de todos os romances. Que é Cristo deixando o pai e a barriga da sua mãe e indo até o altar para se unir com a sua noiva. Então, este romance, né, do evangelho, desculpa a polêmica, mas é o que eu chamo de evangelho erótico. E o erótico aqui não tem nada a ver com sexo e nem com pornográfico. Erótico é o amor do movimento. De íntimo, né? Não, é o amor do movimento. Deixará pai e mãe e, se fará um com a sua esposa. Gênesis 2, 24. O erótico é isso. O erótico é o que leva o A aí em direção ao B. É cinético, ele é magnético. Por isso o nome é atração, que ele é magnético. Muito bom. Então, o erótico é Cristo indo em encontro à sua igreja e se unindo. Então, erótico neste sentido. Não tem nada a ver com Cristo, sexo, igreja. Nada disso. É a união. E aí Paulo está dizendo que o cara que casa vai experimentar a representação disso. Uma só carne, que é um mistério. Cristo e a igreja é um mistério, né? Que o casamento reflete esse mistério. Poxa, então eu vou experimentar um amor que o solteiro nunca vai experimentar. De certa forma, sim, mas tem um detalhe de um versículo em João, me foge a referência agora. Eu posso até procurar aqui. Ou então alguém procura para nós, que é quando ele fala assim: não há amor maior do que este. Ok. João 15, 13 a 17. Ele diz: não há amor maior do que este. 2 pontos. Eita! Dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo que o que ele vai fazer é o maior exemplo de amor e que ele está fazendo isso pelos seus amigos. Que é o solteiro vivendo a sua vida em função do reino de Deus, dando a vida para cumprir uma obra em função dos outros, né? Em função dos outros. E Jesus, além disto, ele eleva o lugar de solteiro como aquilo que realmente cumpre a vontade de Deus, em algum sentido. Eu me expressei mal, não é isso que eu quero dizer. É que o solteiro tem a oportunidade de cumprir a vontade de Deus de determinadas formas, porque a ênfase é a obediência a Cristo, a Deus, e não necessariamente a procriação. Tem uma parte do Evangelho que há um elogio a Maria. Ele diz assim: bendito é o seio que te amamentou, bendito é a tua mãe. Ele está dizendo que a maternidade era uma coisa, o ventre que te gerou. É um elogio à maternidade. É um elogio ao casamento, portanto, né? E aí Jesus responde da seguinte forma: ele fala assim: mais bem-aventurado é alguém que cumpre a vontade de Deus do que mais bem-aventurado é do que esta mãe, é alguém que cumpre a vontade de Deus. Ele está dizendo, você pode casar, pode ter filho e não cumprir a vontade de Deus. Até porque ele até fala, quem que é meu pai, meus irmãos, minha mãe? Isso é outra passagem. Então, mas assim, é a mesma que é a mesma lógica. Né? É a mesma lógica. É quem faz a vontade do meu pai. Jesus não está abandonando a sua mãe, inclusive João na cruz a recebe como mãe, né? Na cruz Jesus fala com João e fala com Maria. Ele está dizendo que a família da fé é a sua família. É a sua família. Então a igreja é colocada dessa forma.